vamos falar sobre a impugnação das deliberações. Qualquer deliberação da Assembleia de Condóminos está sujeita a ser impugnada e é sobre esta matéria que falamos nesta sessão. Após a realização da Assembleia, o administrador está obrigado a comunicar as deliberações aos condóminos ausentes no prazo de 30 dias, por carta registada com aviso de recepção ou também por correio eletrónico. Não há obrigação de comunicação aos condóminos presentes, porque estes estiveram na Assembleia e por isso têm conhecimento das deliberações. Infelizmente, esta regra nem sempre é cumprida por alguns administradores que comunicam as deliberações muito depois dos 30 dias, reduzindo o prazo de impugnação das deliberações aos condóminos que o entendam fazer. Isto porque, diz-nos a lei, as deliberações da Assembleia de Condóminos contrárias à lei ou a regulamento anteriormente aprovado são anuláveis a requerimento de qualquer condómino que não as tenha aprovado. Ora, quem não esteve presente na Assembleia ou representado não pode ter aprovado as deliberações e, como tal, assiste-lhes o direito de impugnar. A lei impõe apenas que as deliberações tenham de ser comunicadas e não há qualquer norma que imponha o envio da ata. No entanto, o seu envio não só facilita o trabalho ao administrador, como também possibilita ao condómino uma melhor conferência da regularidade de todos os procedimentos e, por isso, se aconselha o seu envio. Como vimos, o prazo para a comunicação é de 30 dias de calendário e é contado a partir da data da Assembleia. Quando digo de calendário, são dias seguidos. Se a comunicação for feita por carta registada com aviso de recepção, pode acontecer que o condómino não a receba ou não a levante. Apesar da lei dispor que os condóminos não residentes devem comunicar por escrito ao administrador o seu domicílio ou do seu representante, infelizmente há muitos que não o fazem. Quando não o façam, o administrador deve enviar a comunicação para o endereço da fração no respectivo condomínio. Se a carta é devolvida por haver erro na identificação do condómino ou na sua morada, o administrador deve repetir o envio. Porém, se a carta não for levantada ou recebida pelo condómino, sem qualquer responsabilidade do administrador, dá-se o condómino por devidamente notificado. Se o administrador optar por não enviar a ata, neste caso, deve transcrever as deliberações da Assembleia com menção à votação de cada um dos pontos, com a identificação do sentido de voto das frações e também as declarações de voto que tenham sido produzidas. Como tal, é muito mais simples o envio da ata. A comunicação também pode ser feita por correio eletrónico, neste caso, quando o condómino declara expressamente que deseja que a correspondência do condomínio lhe seja enviada por essa via. No entanto, a lei também nos diz que essa declaração deve ser proferida em Assembleia, o que não nos parece muito correto por duas razões. Em primeiro lugar, ficando mencionado na ata o endereço de e-mail, poderá vir a ser interpretado como uma violação à proteção de dados. E em segundo lugar, se um condómino nunca for à Assembleia, como é óbvio, não poderá demonstrar essa vontade em Assembleia. Por isso, sugere-se que se solicite aos condóminos que declarem por escrito em documento assinado a sua vontade e o endereço do respectivo correio eletrónico. De salientar que os condóminos que queiram receber a correspondência por e-mail devem emitir o respectivo recibo de leitura, pelo que se sugere que na comunicação seja mencionado esse facto, com prazo para a emissão. E se nesse prazo não for emitido o recibo, deverá ser feita a comunicação por carta registada com aviso de recepção, apesar do condómino ter declarado que deseja receber a correspondência por e-mail. Quando as frações pertençam a várias pessoas, a comunicação deverá ser feita para o cônjuge, no caso da fração pertencer a um casal sob o regime da comunhão de bens ou de adquiridos, para todos os comproprietários no caso da compropriedade
e para usufrutuário e proprietário, quando há usufruto. Deve ser também enviada para quem seja titulado do direito de uso da habitação, assim como para o locatário, no caso do leasing, e para o depositário judicial. Já não acontece, como sabemos, no caso do arrendatário. Em resumo, a comunicação deve ser feita a todos quantos foram convocados e que não compareceram à Assembleia nem se fizeram representar. Efetuada a comunicação, os condóminos têm 90 dias para comunicar por escrito à Assembleia de Condóminos o seu assentimento ou também a sua discordância, considerando-se o silêncio como aprovação da deliberação. Quando os condóminos não manifestam a sua discordância, eles com isso não estão a impugnar as deliberações, mas apenas a manifestar o seu voto contra. Então pergunta-se para que serve este prazo de 90 dias. Vamos dar um exemplo. No caso de uma deliberação exigir a aprovação por unanimidade ou 2/3 sem oposição, neste caso, se o condómino que faltou à Assembleia manifestar discordância, automaticamente a deliberação fica sem efeito. E como vimos, esta mera comunicação do condómino, neste caso, produz efeito. Como já vimos, as deliberações da Assembleia contrárias à lei ou a regulamentos anteriormente aprovados são anuláveis. Por outro lado, tornar-se-ão válidas caso não sejam impugnadas dentro dos prazos legais. Anuláveis são todas as deliberações contrárias à lei, ao título constitutivo, a regulamentos, que não se considerem nulas ou ineficazes, assim como aquelas que são afetadas de vários vícios formais, como a falta de menção do assunto da ordem do dia, a falta de convocação de algum condómino, a convocação com prazo inferior a 10 dias, a falta do dia, hora ou local da convocatória e muitos outros exemplos poderiam ser dados. Por seu lado, deliberações nulas e não anuláveis são aquelas que violem normas de interesse e ordem pública, podendo a nulidade ser requerida, neste caso, a todo o tempo, enquanto que a anulabilidade tem o prazo de 60 dias para ser requerida. Vamos ver exemplos de deliberações nulas. Dispensar, por exemplo, o seguro contra o risco de incêndio, autorizar a divisão de partes comuns entre condóminos ou regular encargos com inovações de forma diferente do legalmente previsto. Isto pode vir a ser aprovado, mas mesmo vindo a ser aprovado, estes 3 exemplos de deliberações seriam nulas. Quando uma deliberação contenha várias partes, poderá vir a ser considerada inválida apenas uma ou uma parte das deliberações, sem prejuízo da validade das restantes deliberações. Vejamos um exemplo de deliberação com várias partes. A Assembleia aprova substituição do revestimento da fachada principal em cerâmico decorado e depois com a respectiva pintura. Aprova a pintura das restantes fachadas. Aprova o valor da obra da fachada X e da pintura das restantes fachadas pelo valor Y. Aprova pagar estas obras com recurso a 70% do Fundo Comum de Reserva e o restante em 6 prestações mensais de igual valor por todos os condóminos. E aprova o empreiteiro X para fazer a obra. Neste exemplo, um condómino poderia impugnar parte das deliberações, por exemplo, o revestimento do capoto, pode muito bem ser considerada uma inovação e a Assembleia não está representada por 2/3 do valor total do prédio, ou a deliberação quanto ao pagamento igualitário. Ora, estas impugnações não invalidariam as restantes deliberações. Portanto, poderiam ser impugnadas aquelas que havia matéria para isso, mas mantinham-se válidas as restantes deliberações. Quem é que tem legitimidade para impugnar? Tem legitimidade para impugnar quem, estando presente ou representado, votou contra a deliberação, quem não esteve presente na Assembleia ou não tenha
participado na deliberação. A Assembleia pode estabelecer a obrigatoriedade de celebração de compromissos arbitrais para a resolução de litígios entre condóminos ou entre condóminos e o administrador, como nos diz a lei. Porém, se o condómino que não concorda com a deliberação recorrer ao centro de arbitragem, é preciso ter em atenção que não poderá posteriormente recorrer aos tribunais e propor a ação de anulação. O condómino que pretende impugnar pode, no prazo de 10 dias contados da deliberação para os presentes ou contado da sua comunicação para os ausentes, exigir ao administrador a convocação de uma Assembleia Extraordinária para revogação das deliberações que estejam em causa. Esta Assembleia deve ser convocada no prazo de 20 dias, a contar da data da recepção do pedido do condómino para a sua realização. Caso o administrador não convoque a Assembleia, o condómino pode convocá-la como recurso do ato do administrador, neste caso, da omissão do administrador. Caso a Assembleia se tenha realizado e não tenha sido revogada a deliberação que o condómino entende que está em causa, ele pode, no prazo de 20 dias a contar dessa Assembleia Extraordinária, propor a respectiva ação de anulação. Este prazo é igual para todos os condóminos presentes ou ausentes, mas é injusto para os condóminos ausentes porque o prazo para propor a ação é de 60 dias após a Assembleia para qualquer um deles. No entanto, há jurisprudência que entende que o prazo de 60 dias para impugnação judicial, no caso dos condóminos ausentes, conta-se a partir da comunicação das deliberações e não da data da Assembleia, o que, na minha opinião, me parece muito mais justo. Só que é uma jurisprudência minoritária, uma razão pela qual se aconselha que a impugnação seja feita nos 60 dias a seguir à Assembleia. Os condóminos presentes que não aprovem a deliberação ou os ausentes podem, no prazo de 10 dias, requerer ao Tribunal a suspensão das deliberações que sejam anuláveis, desde que se prove um dano grave com a sua aplicação. Espero que esta informação vos tenha sido útil.